É isso aí, pessoal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma discussão aqui. E hoje eu vou trazer, né, para vocês um tema que é o tema que nós discutimos muito, é o tema que nós discutimos exaustivamente, que é sobre a termografia, tá? Termografia, e é um tema que me sinto muito tranquilo para poder falar para vocês, me sinto assim muito à vontade de falar desse tema, porque já pratico termografia aí há pelo menos 8 anos, né? Então isso tudo dá segurança quando você repete, né? Quando você pratica praticamente, assim, pratica todos os dias, na verdade, quase a termografia, né? E hoje temos um banco, né? Hoje, 2023, temos um banco aí de pelo menos umas 80.000 imagens termográficas já que foram realizadas em avaliação com os nossos pacientes. Beleza? Então, o nosso real objetivo aqui é que você se torne aí uma máquina, literalmente, para você fazer o teu diagnóstico, né, de maneira muito mais assertiva, de maneira muito mais precisa, e isso vai te dar confiança com relação ao seu tratamento, tá? Então, a termografia é um passo a passo, tá? A termografia é você saber interpretar uma imagem, termografia é você conhecer a história do seu paciente muito bem detalhada, acho que tudo isso faz parte, né, do contexto que envolve aí o tratamento dos nossos pacientes, beleza? Então, utilizem, coloquem a termografia na sua prática clínica hoje de maneira exaustiva. Talvez vai aparecer uma primeira dificuldade, olha, André, não estou conseguindo usar um programa tal, nós estamos aqui para ajudar vocês, beleza? Então, abusem da termografia, tá? Abusem da termografia, façam de todos os pacientes de vocês. Vocês vão ver que os primeiros pacientes, nossa, mas isso eu não enxergava, agora eu estou observando, eu estou conseguindo enxergar agora uma faceta, eu estou vendo que tem uma raiz nervosa, eu estou vendo que tem uma cicatriz que está com uma determinada alteração, tudo isso a termografia vai dar segurança no diagnóstico para vocês. E para isso, nós temos que entender exatamente a base, né, a base desse exame. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Sigam eh, as nossas as nossas aulas para vocês montarem o laboratório de termografia de vocês. Então tem a aula sobre montagem do laboratório aqui na plataforma, tem tem as aulas sobre os padrões termográficos, como que eu enxergo uma mialgia, como que eu diferencio de uma neuropatia, de uma artralgia, tudo isso tem muita coisa aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, nós fizemos aqui um apanhado, né, sobre alguns artigos, né? E olha só que interessante, né? Esses artigos, nós temos aqui, ó, olha a quantidade de artigos, ó, 28.000 artigos nós encontramos, né, na base da PubMed. Então, existe uma base bem sólida com relação à utilização, né, eh, científica, vamos colocar assim, do uso da termografia, beleza? Então, você vai encontrar pesquisas mostrando ah, lesões musculares, lesões musculoesqueléticas, lesões articulares, eh, enfim, pessoal, tem muita coisa. Refinem sobre a sua pesquisa em termografia, beleza? E olha aqui, né? Basicamente, esse tipo de exame, ele é um exame de imagem, tá? Ele é um exame de imagem, assim como os outros exames que nós conhecemos, que são exames complementares. Por exemplo, o raio-x, a termografia, a ressonância, a própria ultrassonografia, que é já um outro campo que o fisioterapeuta, né, ele está também atuando, né? Então, para você fazer aí o teu diagnóstico cinésio funcional, você pode estar utilizando, para você guiar um procedimento no seu paciente também, você pode estar utilizando, e assim como a termografia. A termografia, ele é um excelente exame para você comparar, por exemplo, pré e pós-procedimento, você pode comparar a tua imagem, ver se aquela alteração que você previamente visualizou, se ela está presente ou não. Então, a termografia é um exame que você pode ver a resposta. Olha que anotem o que eu vou falar para vocês. Vocês vão ver a resposta neurovegetativa. Vocês vão ver o que está acontecendo na pele do seu paciente.
Então, se vocês estão aplicando uma terapia neural, por exemplo, vocês vão avaliar com a termografia como que está sendo esse procedimento. Vocês podem fazer um agulhamento e verificar se a agulha que você colocou no seu paciente, ela está aumentando ou não o fluxo sanguíneo local, e isso você vai enxergar através, né, da temperatura, beleza? Então, termografia é um exame de superfície, é um exame de pele, tá? É um exame de pele. É avaliação, olha aqui, ó, é avaliação do nosso sistema neurovegetativo, beleza? É a avaliação do sistema neurovegetativo. Exemplo, o seu paciente ele tem uma neuropatia. Seu paciente ele tem uma neuropatia. Muitas vezes essa neuropatia ela fica agudizada. Então seu paciente ele vai evoluir com uma inflamação neurogênica. Então essa imagem, né, essa imagem que você avaliou, na verdade, que você vai poder avaliar, você vai conseguir visualizar se ela está aumentando ou se está diminuindo a temperatura. Então, lembram, sempre que tiver lesões que aumentam a temperatura, eu vou ver isso aqui, ó, vermelhinho, hiperradiação. Então, já vão se acostumando com esse nome, ó, hiperradiação. E toda vez que eu observar uma imagem mais azulada, mais esverdeada, eu tenho uma imagem hiporradiante. Vou discutir um pouco mais com vocês sobre essas terminologias com a termografia, ok? Essa imagem que vocês estão podendo verificar aqui, ó, é a imagem de um paciente normal, não tem nada alterado, tá? Então, quero que vocês observam que a temperatura, né, que é um garoto, que a temperatura da coxa dele direita é praticamente a mesma temperatura da coxa esquerda. A temperatura da panturrilha da perna direita é a mesma temperatura da panturrilha aqui da perna esquerda. A região do braço é a mesma coisa, a região dos ombros é a mesma coisa. Olha a região do peitoral, como eu tenho praticamente, né, o mesmo desenho. E o que isso é interessante, galera? Que quanto mais simétrico for o paciente, menos disfunções ele vai ter, beleza? Quanto mais simétrico é o paciente termicamente, menos disfunções esse paciente ele vai apresentar, ok? As indicações para esse tipo de exame. Minha sugestão e minha opinião para vocês é que vocês podem utilizar em todos os pacientes, tá? Não tem uma contraindicação para você fazer esse exame. Então, você vai poder avaliar no seu consultório, você vai poder avaliar um paciente no hospital, você vai poder avaliar seu paciente em domicílio também. Só que tem que ter critérios também para isso, né? Qual que é o critério? Principalmente se você tem um controle de temperatura do ambiente, tá? Isso vai fazer uma diferença, porque o nosso país, ele tem diversas condições climáticas, tem umidade do ar que é maior em uma determinada região, comparado com outra região ele é bem menor. Enfim, então você vai ter que ter a sua temperatura do exame já controlada. Na aula sobre montagem de laboratório, eu falo bastante sobre essa questão de temperatura. O ideal que o seu ambiente de exame ele esteja entre 22 a 24 graus de temperatura, beleza? Então nós, entre aspas, padronizamos, né? Isso são os trabalhos também que mostram para nós que nós temos ali 23 graus de temperatura, é o ideal para você fazer a tua captura de imagem, beleza? Fora que o valor agregado que esse exame, né, esse exame ele traz para você atuar nos seus pacientes. Quando eu falo em valor agregado hoje nós sabemos que tem muitos colegas que não cobram a consulta, que não cobram a avaliação. E quando você tem na mão um exame que você mostra para o seu paciente o que está acontecendo com ele, quando você tem um exame na mão que você consegue dar alta para o seu paciente com uma maior segurança, então o valor agregado que a termografia tem na tua prática, ele tem que ser levado muito em consideração, beleza? Então, pessoal, fez o exame de termografia, vocês têm que cobrar por esse exame, tá?
Aqui no nosso instituto, nós temos pacientes que vêm para cá para realizar só o exame termográfico. Eles são encaminhados por outros colegas para nós fazermos aí a captura de imagem, coleta da história, e nós fazemos uma descrição do que observamos nessas imagens termográficas. E, claro, e óbvio que nós cobramos, porque não é fácil você descrever todo um exame, então nós cobramos por essa avaliação. Então, o paciente ele vem para cá para fazer o exame. E, ó, pensa que isso pode ser para você uma outra possibilidade para agregar valor aí no teu consultório, na tua clínica, tá? Você vender esse tipo de exame, tá? Ou você vender um parecer, você pode até fazer um laudo, se você quiser chamar. Então, tem muitas perícias judiciais que o fisioterapeuta ele está inserido também em perícia judicial. Você pode fazer o teu laudo e fazer a tua descrição e mostrar, olha, esse paciente ele tem isso, isso, isso de acordo com o que você avaliar. Então, o valor agregado que a termografia permite você colocar na tua prática é muito, muito interessante, beleza? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos um espectro, né? O espectro aqui de né, eletromagnético, nós temos esse espectro, e olha só que interessante, um espectro de luz visível ou não, né, na verdade. Então, aqui, ó, por exemplo, nessa faixa aqui, é uma faixa já de infravermelho. Tá? Então, nessa faixa, nós não conseguimos enxergar aí a termografia, né? Quando você pega a câmera e você faz a imagem do seu paciente, você, né, se não tivesse esse espectro aí, esse espectro, essa faixa de luz aqui, na verdade, é um espectro não visível, a gente não estaria conseguindo enxergar isso, né? Então, a câmera, ela tem o sensor para poder fazer essa captura, ela tem esse sensor, e você vai interpretar a sua imagem através do software, tá? Você não vai interpretar essa imagem diretamente na sua câmera. Na câmera, nós ficamos restritos com algumas funções, beleza? E assim como nós temos aqui o espectro, por exemplo, para um ultrassom, para para uma ressonância e aqui também para um raio-x, né? Estou dando vários exemplos aqui de exame para vocês, por quê? O que nós vamos avaliar é a imagem infravermelha, tá? É a imagem infravermelha, beleza? Olha só, entendendo a termometria, né? Ou termometria cutânea ou termografia, né? Essas duas terminologias, elas, né, poderão ser usadas. Então, é uma modalidade de imagem, beleza? É uma modalidade de imagem. A grande vantagem, na minha opinião, é uma técnica que ela não é invasiva e ela também é não ionizante, ou seja, ela não emite nenhum tipo de radiação. Ela não é um emissor de radiação. O que que ela faz? Ela é um captor, né, de temperatura, vamos colocar assim. Então, se você colocar a sua mão assim, ó, sobre a pele, você vai perceber que existe uma radiação saindo ali, uma radiação de calor. Então, é isso que a termografia ela vai avaliar e tudo se reflete na pele. Nós vamos mostrar para vocês aqui um conceito, uma base neurofisiológica para vocês entenderem o que é termografia. Então, termografia é um exame de superfície. Eu não consigo avaliar, por exemplo, né, quando eu faço uma imagem do tórax de um paciente, eu chego lá e falo, nossa, esse paciente ele tem uma esteatose hepática grau 2. Não, isso a gente não consegue fazer com a termografia, beleza? Porém, porém, nós temos, né, nervos saindo, né, da região de órgãos e vísceras, nós temos, por exemplo, músculos que vão se projetar na pele, regiões de músculos, nós temos inervação que vai também se projetar na pele. Então, exemplo, tá? Quando você tem essa projeção de um órgão na pele, isso é chamado de viscerótomo. Quando você tem uma projeção, quando você tem uma projeção muscular, né, na pele, isso é chamado de miótomo, beleza? E quando você tem uma inervação que se projeta na pele, isso é chamado de, lembram? Lá na neuroanatomia, então nós temos, lembra, só vou conceituar aqui, ó, a saída do plexo, por exemplo, lá dos nervos, né, do plexo braquial, do plexo ombro-sacral. Então vocês lembram que tem os dermátomos. Então os dermátomos, eles vão
nós vamos conseguir visualizar, por exemplo, uma raiz cervical, então de uma C6, de uma C7, de uma raiz de C8, por exemplo, tá? Nós vamos conseguir visualizar o dermátomo de L4, de L5, de L2, enfim, tudo isso quando você faz a avaliação do seu paciente, beleza? Então, não tem radiação, não precisa de contraste, tá? É não invasivo, então vocês vão poder indicar para todos os pacientes de vocês. Ah, gestante pode fazer? Pode. Pacientes com câncer pode fazer? Pode. Criança pode fazer? Pode. Recém-nascido pode fazer? Pode. Não tem uma contraindicação, beleza? E ele é um exame, olha aqui, ó, predominantemente funcional. Eu quero ver como que esse tecido ele está funcionando. Eu vou fazer um paralelo aqui, eu vou comparar dois exames. Exemplo, ultrassom. O ultrassom, você está conseguindo, né, se eu pegar, por exemplo, uma região de um extensor, de um epicôndilo, eu estou conseguindo ver se tem osteófitos de borda, eu estou conseguindo ver se tem, se existe uma ruptura parcial, eu estou vendo a densidade, né, dessa região. Isso tudo com ultrassom. Agora, a termografia, eu estou vendo ali como que está a questão, né, funcional, fisiológica. Exemplo, nós estamos aqui, ó, na região do epicôndilo lateral. Então, se você pensar osso, né, eu tenho osso e tenho músculo nessa região. E tem o tendão, né, o tendão que vai se inserir ali dos extensores na região do epicôndilo lateral. Percebam, quando eu tenho espícula de osso, proeminência de osso, então maléolo lateral, maléolo medial, ah, patela, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, processo estiloide do rádio, processo estiloide da todas essas estruturas anatômicas, eu tenho proeminências de osso. E quando eu tenho proeminência de osso, eu não vou ter, entre aspas, uma absorção de temperatura. Eu vou expelir essa temperatura. Então já fica a primeira dica aqui para vocês. Sempre que vocês avaliarem essas estruturas, o normal, o padrão de normalidade é que elas estejam frias, beleza? Então, fica muito fácil você fazer um diagnóstico de uma epicondilite lateral ou de uma epicondilite medial, porque a temperatura, quando você tem um processo inflamatório ativo, ela vai aumentar, ela não vai diminuir. É a mesma coisa, né? Pega esse raciocínio e joga para uma avaliação de mama, tá? Uma avaliação de mama. Quando você tem um tumor de mama, o tumor ele é hipervascularizado, então nós teremos aumento de temperatura e não diminuição de temperatura. Muitas vezes o paciente ele tem lá 4, 5, 6, já pegamos pacientes aqui no instituto que teve assim descrito 14 nódulos e a temperatura da mama não alterou. A temperatura da mama é a mesma. Por quê? Eu não tenho um processo inflamatório local, beleza? Claro que isso estou falando para vocês, estou dando essa introdução, porém, vocês vão ver mais para frente todo esse conceito com aulas mais específicas, ok? Vamos lá. Então, ela mede e mapeia a distribuição de temperatura. Então, é uma temperatura, né? Ela é emitida pela superfície do corpo, analisando a função vasomotora, relacionada com o controle de temperatura cutânea. Então, essa distribuição, né, de temperatura, nós vamos ver a função olha aí, ó, vasomotora. É resposta do sistema neurovegetativo simpático, beleza? Então, olha aqui, ó. Essa técnica, ela permite o imageamento de objetos através do sensoriamento, através de sensores, de radiação infravermelha ou térmica, para nós também termográfica, beleza? Naturalmente emitida pelo mesmo. Então, se vocês observarem aqui, ó, a imagem do gato, o que tem essa imagem? Eu tenho uma radiação de calor que está sendo expelida. E é o que nós vamos avaliar no nosso paciente, a nossa radiação de calor, como que isso é expelido, beleza? Aqui, ó, vocês estão podendo observar o pneu aqui de um carro de Fórmula 1. Então, olha só, o engenheiro, enfim, o mecânico, quando ele já pega o sensor e já faz esse tipo de análise, de imagem, o que ele já vai conseguir entender? Será que está na hora de eu trocar esse pneu? Enfim,
Cada um, né, vai ter o seu objetivo. Outro exemplo, né, na engenharia, quadros de energia, por exemplo, de grandes indústrias que não pode parar, quadros de energia de hospital também, que você não pode, né, perder a energia ali em praticamente nenhum momento. Então você consegue visualizar qual que é o disjuntor que está com sobrecarga através de uma imagem infravermelha. Aí você, né, o técnico vai lá e faz a substituição. E para nós vai ser muito importante por conta da nossa avaliação, da nossa consulta, para você escolher uma ferramenta de tratamento que seja o mais adequada para o seu paciente. Então isso tudo a termografia ela vai nos permitir, beleza? E quando eu falo em avaliação da pele, né, distribuição de temperatura, né, da pele, não estou falando de profundidade. Então olha aqui, ó, atividade metabólica. Então se vocês pegarem aqui, ó, e observarem essa paciente aqui gestante, olha a região onde tem aqui, ó, umbigo e região de cordão. Eu tenho aumento de temperatura local, eu não tenho diminuição de temperatura local. Eu estou vendo como que está a perfusão dessa região. Eu estou vendo processo inflamatório, eu estou vendo se por exemplo, se o entorse de tornozelo, ele está regredindo ou não o processo inflamatório. Então, tudo isso é o que a termografia vai nos, ah, vai nos contribuir, vamos dizer assim, para o melhor, galera, melhor diagnóstico, beleza? Diagnóstico preciso, diagnóstico certeiro. Você ter na sua mão uma imagem que vai literalmente mudar a sua vida, né, a sua visão com relação à avaliação e, claro, vai te dar muito mais segurança para você atender os seus pacientes, beleza? Eu sempre gosto de mostrar esses slides, né, esse slide que, assim, eu tenho uma tríade, né, que é veia, artéria e nervo, beleza? Então, muitas vezes, você está estimulando, né, você está estimulando o seu paciente e você está vendo que ele não evolui, vamos colocar assim. E aí você está através de uma técnica, você pega um agulhamento, faz um agulhamento seco, por exemplo, então você às vezes vai lá, coloca a agulha e fica traumatizando a pele. Toda vez que traumatiza essa pele, você pode promover no seu paciente fibrose, então vou mostrar para vocês como ah, é possível avaliar um agulhamento sem ficar traumatizando a pele, tá? E também vou mostrar para vocês que a resposta que quando você estimula seu paciente, ela tem que ser de aumento de temperatura e não de diminuição de temperatura. Você está estimulando o tecido. E muitas vezes você está promovendo uma técnica e essa temperatura ela está diminuindo. O que está ocorrendo? Tá? O que está ocorrendo? Vou falar para vocês. Inibição simpática, é isso que está ocorrendo. O sistema, né, neurovegetativo, ele ele não está regulando, entre aspas, essa região com um aumento de fluxo, ele está inibindo porque o sistema entendeu que tem algum processo doloroso que pode levar alguma, a uma determinada disfunção. Então, essa tríade a gente sempre leva em consideração, beleza? Então, eu estou visualizando ali, ó, a resposta vasomotora, ok? E olha só como facilita muito a nossa vida, né? E eu gosto também de mostrar sempre esse slide que assim, né, Hipócrates, o que que ele já mostrava para nós? Que se uma parte do corpo, se uma parte do corpo ela está mais quente ou mais fria do que o resto, então a doença está presente nesta parte. E olha que louco, né? Como que as pessoas avaliavam esse tipo de imagem? Avaliavam com lama, beleza? Então, se vocês observarem, eu tenho aqui essa primeira imagem, essa segunda imagem. E olha só como a lama nessa região, ela praticamente secou comparado com essa região aqui. Então, será que existe, né, um processo inflamatório ativo aqui que essa lama secou mais rápido? Por que será que isso aconteceu? Pode ser por uma apendicite, por exemplo? Pode. Pode ser por um intestino irritável? Pode. Isso tudo a gente vai ter que avaliar. Então, isso aqui, ó, vai facilitar muito para nós. E eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui, por quê? Esse é um padrão
de alteração importante da região abdominal, tá? Esse é um padrão, muito, muito alterado. Pode ser uma apendicite? Pode. Pode ser uma diverticulite? Pode. Pode ser, de novo, uma apendicite que supurou? Pode. Então, para isso, tem que ter um outro exame para complementar. Nesse caso, ele vai para o exame de ultrassom, vai para uma tomografia, alguma coisa do tipo, beleza? Mas, olha só como eu sei que tem um processo inflamatório. E agora vou dar outro exemplo aqui para vocês, aproveitando esse slide. Se vocês observarem, né, numa imagem de um coração, de um paciente infartado, ele vai ter projeções lá pro viscerótomo do coração, então na região de T3, de T4, na coluna torácica, ele vai alterar essa região. Você vai ter uma outra alteração de um miótomo, por exemplo, o peitoral vai entrar em sofrimento, ele vai se projetar também para outra região. E como houve falta, né, num paciente infartado, como houve falta de suprimento sanguíneo, né, para o coração, então o tórax todo, praticamente à esquerda, ele vai diminuir a temperatura. Porque a coronária entrou em sofrimento e essa temperatura vai diminuir. Isso também vai ocorrer em pacientes com miocardite, tá? Miocardite, apesar de nós termos o conceito ali de, entre aspas, inflamação, tá? Quando tem sofrimento dessa musculatura, todo aquele trajeto ele vai diminuir a temperatura. E ele pode aumentar a temperatura, exemplo, no viscerótomo do coração. Isso eu vou mostrar para vocês através de mapas, isso eu vou mostrar para vocês através de outras imagens que vai facilitar o teu entendimento, né? Porque nós discutimos muito isso em aula, beleza? Então nós vamos já dar uma pincelada aqui para vocês entenderem esse raciocínio, ok? E olha só, né, foi bem com a gripe H1N1, né? Essa é uma imagem clássica que a gente vai encontrar em diversos livros, tal. Então, o que que eles colocavam, né? Colocavam uma câmera, essa câmera, né, quando o paciente ia sair do aeroporto, então para não disseminar contaminações, etc, colocava essa câmera e eles monitoravam, ó, a região frontal do paciente, beleza? Então esse monitoramento aqui, ó, da região frontal, esse paciente ele já seria examinado por uma outra equipe, enfim, mas já era um sinal de alerta, já era um sinal de alerta. Então, até na própria pandemia, né, teve muita gente utilizando a termografia em shoppings, em escolas, né, em aeroportos, só que aí já falo para vocês, né, houve talvez, entre aspas, um grande equívoco, né, de todo mundo se alertar para esse tipo de avaliação, por quê? Porque eu estou vendo a resposta do momento. Então, se o paciente está febril, ele vai aumentar a temperatura. Se ele não está febril, ele não vai aumentar a temperatura. Então, eu estou vendo sempre o momento. Isso é importante vocês entenderem. Eu estou vendo o momento da minha avaliação. Fechou? E olha aqui, ó, né? Essa imagem também é bem clássica aí, porque quem assistiu o filme Predador vai lembrar dessa imagem clássica aqui, ó, que o o predador literalmente ele enxergava sua presa através da temperatura, né? Então olha só a imagem aqui do predador visualizando a sua presa aqui, né? E por incrível que pareça, foi nessa época que foram lançadas aí as primeiras câmeras termográficas de melhor resolução. Nós tínhamos outras câmeras, né? Já porque isso vem desde a década de 60, mas as câmeras com melhor definição, as câmeras com essa distribuição aqui, ó, de cores, elas foram literalmente ali no filme O Predador, beleza? E olha só, essa imagem aqui é uma imagem da cobra cascavel. Então, essa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo da cascavel, ela é chamada de fosseta loreal, tá? Então, como que ela enxerga a presa? Ela enxerga a presa através dessa imagem aqui, beleza? Então, a cascavel, ela não enxerga. Como que ela vai na presa? Ela vai pelo sensor dela de termografia, que é esse sensor aqui. Então, claro, né? Se ela não vai ser submetida a nenhum risco, ela não vai atacar uma presa, sendo que ela pode virar a presa. Sacar a parada? Não. Então, assim, esse é o sensor infravermelho aqui da cascavel. Então, ela vê
o bicho que ela vai comer dessa maneira aqui, ó, tá bom? E essa é a base que eu falei para vocês, é a base, né, neurofisiológica ou neurológica, né, que a termografia ela vai nos auxiliar para essa questão de diagnóstico. Por quê? Nervos diferentes indo ou vindo de áreas do mesmo segmento, eles podem interagir na medula e assim o impulso de um órgão, glândula, de um tecido pode provocar um estímulo de uma parte específica da pele, tá? Então, se nós observarmos, né, toda a relação que vem, né, da periferia, pode ser um órgão, pode ser uma região articular, pode ser um músculo, então ele vai se projetar, vai ter essa projeção para a região da pele, beleza? Então tá aqui, ó, exemplo, ó, contração músculo esquelética, olha aqui, ó, reflexo visceral e motor, né, de outras áreas. Então, lembram, né, quando ele passa aqui na região da medula, então muitas vezes esse estímulo ele vai passar na região homolateral, ele vai seguir, e a mesma coisa quando chega lá no cérebro. Então, 75% dessas fibras, elas vão passar e vão para o lado contralateral, lembram dessa estrutura lá na decussação das pirâmides, né? E 25%, em média, 20% vai vir do mesmo lado, né? Então, e toda essa projeção, ela vai se dar na pele. Então, independente, é o que eu falei para vocês, você tem um órgão, você vai ter né, uma víscera se projetando, eu tenho um viscerótomo. Para isso, nós vamos mostrar para vocês vários mapas. Então, se o seu paciente ele tem um exemplo, uma alteração na região do intestino, por exemplo, ele pode evoluir com uma lombalgia. Por quê? Porque vai ter o viscerótomo, ele sai da região de L2 até L4. Então, tá uma lombalgia, não é incomum o seu paciente ele sofrer com constipação ou ter algum sinal, algum sintoma intestinal. Então, isso tudo, o mais bacana é que a gente consegue estudar e analisar isso, tá? Se o seu paciente ele fez lá um ultrassom, tem lá uma esteatose importante, busca na termografia, né, o trajeto, o viscerótomo do fígado, que ele vai estar com uma temperatura alterada. Porque eu estou vendo a função, estou vendo a fisiologia, estou vendo o funcionamento desse órgão. Claro, toda a projeção é cutânea, beleza? Então, olha aqui, ó, né? De novo, como ela vai ver essa distribuição de temperatura, tumores, processos inflamatórios, infecções, elas geram grande emissão de radiação infravermelha, que aparecerão como imagens quentes e irregulares, ou seja, vão se acostumando com essa terminologia. Eu estou falando em hiperradiação, beleza? E claro, tecidos com baixa perfusão, então, por exemplo, músculos hipotróficos, exemplo glúteo, tá? Áreas de hiperatividade simpática se apresentarão como zonas frias devido à baixa emissão térmica, ou seja, eu estou falando aqui de áreas hiporradiantes ou hiporradiação, beleza? Então, esses conceitos, ele é bem bacana você entender esses conceitos iniciais, por quê? Porque teu paciente ele chega com uma dor facetária para você, e aí você consegue diferenciar se é realmente faceta ou se é um disco. Nós vamos conseguir enxergar os canais de interferência com a termografia. Então, exemplo, dentes, alterações dentárias, nós vamos mostrar isso para vocês. Alterações de cicatrizes, nós também vamos mostrar para vocês. Isso tudo é o ambiente, né, que eu falei que vai diferenciar a tua avaliação e, consequentemente, o teu resultado, beleza? Então, olha aqui, ó, a temperatura cutânea é uma função de fluxo sanguíneo controlada pelo sistema autônomo. Então, isso não é descontrolado. Quanto mais simétrico for seu paciente, menos disfunções seu paciente vai ter. Então, esta afeta ambos os lados do corpo que de maneira uniforme e simultaneamente, o que resulta em uma simetria de padrões térmicos, ou seja, é igual, galera, é igual. Onde que altera? Quando tem a disfunção, quando tem a doença, quando tem a lesão. Isso vai alterar, beleza? E aí, o que eu consigo observar, né? Então, por exemplo, né? Eu consigo observar fenômenos térmicos, se eu coloco, por exemplo, né? Eu coloco
a minha mão na água fria, tá? Tem o chamado Cold Stress Test, já se acostumem com esse tema. Eu coloco minha mão na água fria, consigo ver essa resposta lá no pé, porque função neurovegetativa. Eu posso ver aqui, ó, uma alteração mecânica, por exemplo, contusão, posso ter contratura, eu posso observar. Eu posso ver os efeitos químicos, né, com a termografia. Exemplo, fumo, álcool. Então, isso tudo vai gerar aumento de metabolismo, vai gerar hiperradiação. E também tem um livro, tem até no material de apoio de vocês, um livro sobre neurotermografia. Então, vale a pena depois você dar uma olhada nesse livro, porque eles mapearam vários pacientes com submetidos à pressão, testes de memória, colocaram pacientes com medos de aranha, né, com aracnofobia, a mesma coisa, e observaram o que acontecia na periferia e na região da face desses pacientes. O livro é bem bacana, o livro até um pouquinho mais antigo, tá bom? Aqui, ó, exemplo do efeito do álcool. Então, olha só que interessante, ó. No primeiro minuto, o paciente não tinha ingerido álcool ainda, ele ingeriu, né, foram 2 shotzinhos aqui, ó, de 37,5% de álcool, então, pô, deram álcool de posto de gasolina para esse rapaz, vamos dizer assim, né? Rebentaram com ele aqui de tomar o álcool, ficou bem loucão, certeza. Então tá aqui, ó. Olha como foi aumentando a temperatura, né, comparando o primeiro minuto até o 14º minuto. Então essa resposta que vocês estão observando, essa é a resposta do sistema neurovegetativo, ok? Aqui é a mesma coisa, eu coloquei essa imagem aqui para nós, porque quero que vocês observem aqui, ó, o canto medial do olho, tá? Vou dar uma pincelada aqui, mas vocês vão entender um pouco mais para frente porque essa área é importante a gente avaliar. Então, olha aqui, ó, essa área, temperatura máxima, 36,8, é o nosso ponto de maior temperatura, o canto medial do olho, também conhecido como BTT, ou túnel de temperatura central. Em inglês, Brain Temperature Tunnel. É o nosso corpo, né? Assim, a maior temperatura está nessa região por conta principalmente da união de duas artérias, então da supratrocular com a oftálmica, formando um túnel, e esse é o túnel de temperatura central, beleza? Então, se você tem um paciente que está com febre, e você vai lá e mede essa temperatura do BTT com a tua câmera, você vai ver que essa temperatura vai estar 38 ponto alguma coisa, tá? E também pacientes que têm uma baixa, né, perfusão, uma diminuição de temperatura, por exemplo, olha aí, ó, uma disfunção de tireoide pode levar a um BTT baixo, uma disfunção metabólica pode levar a um BTT baixo, ok? Então, gravem. Brain temperatura túnel de temperatura central. Então, ela reflete a temperatura do hipotálamo, beleza? Então, galera, é isso, né? Essa primeira aula, uma hora introdutória para vocês entenderem um pouco do conceito, né? Desmistificando a termografia, parte 1. Agora, nós vamos para a nossa segunda aula sobre desmistificando a termografia, aliás, parte 2, ok? Então, nos vemos daqui a pouquinho, na próxima aula. Bons estudos para vocês, beleza? Termografia, hein? Mudou a minha vida e eu não tenho dúvida que vai poder mudar a tua vida também. Valeu? Vamos lá.